Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Record. Congresso aprova orçamento do ano que vem com 2 bilhões de fundo eleitoral e R$ 1.031 de salário mínimo. Câmara libera a privatização do fornecimento de água e do saneamento básico. 26 deputados federais do PSL entram com ação para sair do partido sem perder o mandato. Agora no Jornal da Record. Oferecimento Bradesco em 2020. Brilhe do seu jeito. O Congresso Nacional trabalhou até tarde para concluir a votação do orçamento para 2020, o último item da pauta deste ano. Vamos a Brasília, então, com a repórter Raquel Vargas. Raquel, boa noite. Agora sim o recesso parlamentar começa? Oi, Sérgio, boa noite para você, boa noite a todos. É isso mesmo, até havia ali uma apreensão entre os parlamentares de que a votação poderia ficar para quarta-feira, mas acabou sendo concluída e sessão no Congresso só no ano que vem agora. Bom, o plenário aprovou o orçamento para 2020, Sérgio, que estabelece o salário mínimo em R$ 1.031 a partir do dia 1º de janeiro. Lembrando que a previsão inicial era de R$ 1.040, mas esse valor foi revisado 2 vezes pelo governo. E antes de ser votado em plenário, o texto passou pela Comissão Mista de Orçamento. E o último item votado, Sérgio, também o mais polêmico, que gerou mais discussão, foi um destaque do Partido Novo, que pedia a redução do fundo eleitoral para R$ 1.3 bilhões. Mas a maioria dos parlamentares votou por manter o texto inicial previsto ali no texto principal, que é um valor de R$ 2 bilhões, Sérgio. Até já, Raquel. A Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou o valor que deve ser investido em um programa de fontes alternativas de energia. Vamos então ao vivo também com a Giovana Rizardo aqui em São Paulo. Giovana, boa noite. Qual é o valor previsto e quanto vai ser gerado de energia, hein? Oi, boa noite, Sérgio. Boa noite para todo mundo. O custo do programa é de mais de 3 bilhões de reais. O valor foi aprovado nesta terça-feira pela diretoria da ANEEL. 131 usinas devem gerar mais de 11 milhões de megawatts por hora, o que equivale a mais de 20% da produção atual de Itaipu. São pequenas centrais hidrelétricas, eólicas e térmicas movidas a biomassa. O objetivo do programa é expandir a participação de fontes alternativas renováveis na produção de energia elétrica. A previsão, Sérgio, é que a maior parte desse dinheiro venha das distribuidoras, ou seja, da conta de energia que é paga pelo consumidor final. Sérgio. Obrigado, Giovana. O Ministério Público Federal do Rio denunciou a Companhia Estadual de Águas e Esgoto, a SEDAI, por poluir a Baía de Guanabara. Pedro Paulo Filho tem as informações ao vivo do Rio. Quais foram as irregularidades, Pedro Paulo? Boa noite. Boa noite, Sérgio. Boa noite a todos. Foram analisadas amostras de estações de tratamento que ficam no entorno da Baía. E em 5 delas ficou comprovado que a SEDAI lança concentrações de matéria orgânica até 9 vezes maiores do que o permitido por lei. Mas além da Baía de Guanabara, a situação mais grave foi encontrada aqui na Barra da Tijuca, onde, segundo o laudo, nenhuma etapa do tratamento primário funciona. As amostras fazem parte de um inquérito da Delegacia de Meio Ambiente da Polícia Federal e foram analisadas em conjunto com o Instituto de Biologia da UFRJ. Além da companhia, 2 ex-diretores e um ex-gerente foram denunciados. A SEDAI informou que prestará todos os esclarecimentos pedidos assim que for notificada. Sérgio. Empresa que era para tratar a água está poluindo. Pedro Paulo, obrigado. O ministro da Justiça deu uma entrevista exclusiva ao Jornal da Record nesta terça-feira em Brasília. Sérgio Moro apontou as medidas que têm surtido efeito no combate à criminalidade. O Jornal da Record conversa com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Ministro, obrigado por nos receber. O Sistema Nacional de Segurança Pública tem apresentado queda em todos os crimes. Quais ações específicas da sua administração têm contribuído para essa queda? Ações muito concretas. Por exemplo, nós intensificamos a política de transferência de lideranças criminosas, dessas grandes organizações criminosas, para presídios federais. E nós mudamos também a política de visitas nesses estabelecimentos. Então, hoje, para alguém transferido para um presídio federal, é muito difícil que essa liderança possa transmitir ordens de cometimento de crimes
para os seus subordinados lá fora. Como boa parte dos crimes violentos, especialmente na região metropolitana, estão vinculadas às organizações criminosas, isso tem um impacto, mesmo nesse número de crimes, por exemplo, de assassinatos. Ministro, vamos falar um pouquinho de Lava Jato. A Petrobras se desculpou recentemente com 2.000 funcionários que teriam sido investigados sob muito rigor, funcionários descobertos depois, inocentes. Não houve um exagero da Operação Lava Jato, na sua opinião? Não, de forma nenhuma. Pelo que eu entendi, ali seriam investigações internas que foram instauradas, né, para verificar se havia envolvimento desses servidores nos crimes, e a Petrobras, depois de realizar a investigação interna, conclui que não havia. Então, isso não é algo atribuído às investigações policiais ou do Ministério Público ou da Justiça. É algo absolutamente interno. Mas há uma crítica de que a Lava Jato, em vez de apenas punir os corruptos, destruiu empresas. O presidente do Supremo, Dias Toffoli, deu uma declaração nesse sentido recentemente. O senhor concorda com essa crítica? O que havia era um esquema gigantesco de corrupção, no qual o pagamento de subornos, propinas, a agentes públicos, seja a diretores, gerentes da Petrobras, empregados, claro, não todos, uma pequena parcela, mas ainda uma parcela significativa. Assim como agentes políticos e partidos políticos recebiam esses valores, esses subornos, em contratos da Petrobras. Era quase uma regra automática. Você tem um contrato, tem que pagar o suborno. Eu chamo isso de corrupção sistêmica. Então isso é muito grave, porque impacta a saúde da empresa. Veja que a Petrobras quase quebrou durante esse período da corrupção sistêmica. Teve outros motivos também, para dificuldades financeiras, mas eu tenho certeza que escolhas ruins, motivadas por pagamentos de suborno, acabaram levando a essa situação na empresa. Então, veja, o combate à corrupção, ele, na verdade, melhora o desempenho econômico, melhora a eficiência econômica. Mas as grandes empreiteiras, construção naval, não foram muito prejudicadas, ministro? Não bastava apenas prender os executivos e deixar os negócios continuarem? Veja, para todas essas empresas, foi dada a abertura da realização de acordos de leniência. Então, todas as empresas que quiseram corrigir os seus erros, que quiseram abandonar a prática de crimes, revelar os seus crimes e pagar indenizações, todas elas tiveram a oportunidade de realizar esses acordos com o Ministério Público, com a AGU, com a CGU. Houve, porém, algumas que demoraram demais, que insistiram muito em afirmar que não tinham problema nenhum, que eram inocentes, e muitas dessas, na verdade, queriam continuar sem responder pelos seus crimes, ou a mesmo cometendo esses crimes. Mas, do ponto de vista dos agentes da lei, sempre foi dada a elas a oportunidade de encontrar uma saída que preservasse essas empresas. Ministro, qual é a política do Ministério para resolver os conflitos em terras indígenas, especialmente no Maranhão, onde até alguns caciques foram assassinados recentemente? Bem, houve alguns episódios pontuais de violência contra indígenas, certo? Não existe nenhuma epidemia nesse sentido, são casos muito pontuais. O que acontece? Sempre que se há notícia de um ataque a um índio, alguma violência, nós enviamos a Polícia Federal, para fazer a investigação, para verificar exatamente o que aconteceu. Nesse caso do Maranhão, entendi por bem de enviar a Força Nacional, já que houve um ataque e sucedeu um novo incidente de violência, 2 semanas depois, uma semana depois, nós entendemos melhor levar a Força Nacional para levar tranquilidade àquela área. Então, veja, a população indígena tem a proteção legal, como todo brasileiro, e sempre que existe algum episódio de violência, que nós lamentamos, nós estamos tomando as providências necessárias. O senhor é muito cobrado por não repercutir casos em que envolve excessos ou crimes cometidos por policiais, como, por exemplo, em Paraisópolis, São Paulo, e o caso da menina Ágata baleada no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. Por que o senhor evita repercutir esses assuntos, ministro? Olha, eu até fiz comentários sobre eles, pontuais. Veja, esses casos aconteceram no âmbito das polícias estaduais. As polícias estaduais estão subordinadas aos respectivos governos estaduais. Então, a responsabilidade primária, né, não é do governo federal sobre esses casos. E são incidentes que não desmerecem, né, a qualidade e a dedicação e o sacrifício dos nossos policiais, militares, civis, dos estados. Então, assim, existem os órgãos de controle, os órgãos responsáveis pela investigação de apurar o que aconteceu, e eles estão atuando. Então, não tem necessidade
de alguma intervenção do ministro da Justiça ou do governo federal. O governo federal ele tem muito claro, nós precisamos ser duro contra a criminalidade. Né? Um discurso leniente contra a criminalidade foi o que nos levou a ter mais de 60 mil homicídios no ano de 2016 e mais 60 mil homicídios em 2017. Em 2018 começou a cair, agora está caindo muito mais. Né? Cerca de 22% de assassinatos estão caindo nesse ano, em parte por conta também desse discurso, nós temos que ser duro. Mas duro nós temos que ser na forma da lei. Né? E de maneira nenhuma, o governo federal, o Ministério da Justiça, jamais fomentou ou quis justificar a prática de violência ilegal contra quem quer que seja, mesmo contra criminosos. O criminoso tem que ser preso. Simples assim. O confronto policial tem que ser evitado, porque gera danos colaterais, pode gerar danos colaterais. Agora, nós temos que reconhecer que alguns dos nossos policiais, às vezes, trabalham em situações bastante difíceis, sob pressão. Às vezes tem que fazer uma diligência em um território dominado por gangues violentas. E numa circunstância dessa espécie, pode acontecer algum confronto e, lamentavelmente, alguém sair ferido ou machucado. Mas isso não significa que nós queremos o confronto. Ao contrário, nós queremos que o policial vá para casa tranquilo e que não aconteça nenhuma espécie de confronto. Mas nós temos que ser duro contra o crime na forma da lei. Mas o senhor continua defendendo a chamada excludente de ilicitude, que, segundo os críticos, é uma licença para o policial matar qualquer um sem responder por isso? Olha, esse foi um discurso equivocado. Nunca houve uma proposta de licença para matar. Não existe isso no âmbito do governo do presidente Jair Bolsonaro. Houve uma proposição inserida num projeto de lei, encaminhado ao Congresso. Isso não foi aprovado pelo Congresso. A minha percepção é que há uma grande resistência a essa proposição e isso significa que vai ter que ser muito bem avaliado se é o caso realmente de reapresentá-la ou não. No momento, ela se encontra fora, vamos dizer assim, das medidas a serem reapresentadas. Segundo pesquisas, o senhor é o ministro melhor avaliado no governo Bolsonaro. Quais são os seus planos, ministros, daqui para frente? O senhor pretende permanecer no ministério? O senhor pretende concorrer a uma chapa, à presidência da República, por exemplo? Eu sei que o senhor vai dizer que é cedo ainda, mas hoje, qual seria a maior probabilidade? Veja, eu falei isso publicamente diversas vezes. Eu não tenho pretensões eleitorais e nem tenho um perfil político partidário. Eu fui convidado pelo presidente Jair Bolsonaro em 1º de novembro de 2018, logo após as eleições, e nós assumimos um compromisso, que é o entendimento comum, que nós temos que ser duro na forma da lei contra o crime organizado, criminalidade violenta e contra a corrupção. Essa tem sido a missão principal dentro do Ministério da Justiça e Segurança Pública e o compromisso com o presidente. E, por sua vez, o presidente, o compromisso com seus eleitores e que, no fundo, nós dois compartilhamos a mesma posição quanto a esse problema da criminalidade. A ideia, a probabilidade é continuar fazendo essa missão, realizando essas tarefas. Nós temos observado essa queda significativa dos principais indicadores criminais, o que é ótimo, por exemplo, no caso de assassinatos, são vidas que são poupadas, mas os números remanescentes ainda são muito ruins. Então, nós estamos melhorando? Estamos, mas os números eram péssimos e agora eles estão melhorando, há muito ainda o que fazer. Então, só isso já é uma tarefa suficiente para me ocupar aqui dentro do governo federal, dentro do Ministério. Não tem nenhuma intenção de concorrer à presidência ou coisa parecida. Ministro, prioridade para 2020 no Ministério da Justiça, qual será? Bem, nós vamos perseguir a continuidade da diminuição desses índices, desses indicadores. Existem vários projetos em gestação, como, por exemplo, a própria ampliação do projeto Em Frente Brasil para outras localidades, isso ainda vai ser estudado. E nas cidades que ele está sendo instalado, nós temos a segunda fase, que é uma fase que medidas de cunho, principalmente social, urbanístico, vão ser implementadas com foco na redução da criminalidade. Nós temos um projeto importante que nós precisamos nos preparar para o futuro melhor em relação à ameaça do cybercrime. Eu acho que nós estamos, não vou dizer despreparados, mas nós precisamos avançar muito ainda nessa área, que essa é uma área muito dinâmica. Nós queremos intensificar as ações da Polícia Federal contra o crime organizado e contra a corrupção. Acho que muitas ações vão surpreender as pessoas no próximo ano da Polícia Federal. Ou seja, existe uma série de planos
aí em andamento. No R7.com você assiste a íntegra da entrevista com o ministro Sérgio Moro. O presidente Jair Bolsonaro sancionou nesta terça-feira a reforma da Previdência para militares. Ele também participou de um culto de ação de graça no Palácio do Planalto. O presidente Jair Bolsonaro participou de um culto de ação de graças. O Salão Nobre do Palácio do Planalto ficou lotado com os 800 convidados, entre eles ministros e integrantes da Frente Parlamentar Evangélica. O bispo Renato Cardoso e a esposa Cristiane Cardoso representaram o bispo Edir Macedo no evento. O presidente fez a leitura de um trecho bíblico e se emocionou no discurso ao falar do atentado que sofreu na campanha eleitoral. Poucos têm uma segunda vida. Bispo Renato Cardoso trouxe uma mensagem do bispo Edir Macedo. E ele pediu para comunicar um recado, baseado inclusive no versículo que nós vimos aqui na tela há pouco. João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essas palavras do nosso Senhor Jesus mostram o caminho para a libertação dos problemas, dos sofrimentos, a libertação de tudo que amarra a nossa nação. O conhecimento da verdade. Mas a verdade é uma só. O problema é que evangélicos, católicos, judeus, muçulmanos, homens, mulheres, héteros, homossexuais, cada um tem a sua verdade. E aí o que gera é confusão, discriminação, o que gera é sofrimento. Quando Jesus disse, conhecereis a verdade, ele não estava falando de uma verdade pessoal de cada pessoa, mas ele estava falando dele mesmo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quando nós então colocamos de lado as nossas opiniões e nos voltamos para a verdadeira verdade, se eu posso assim falar, então aí sim há libertação, há sucesso. E fez uma oração. Meu Pai, que o Senhor venha abençoar a cada um, colocando o senso da tua justiça na mente e no coração de cada uma delas. Nesta terça-feira, Jair Bolsonaro também sancionou a reforma da Previdência dos militares das Forças Armadas. A lei também reestrutura a carreira. Os integrantes das Forças Armadas vão passar a se aposentar depois de 35 anos de serviço, com pelo menos 25 na carreira militar. O texto prevê uma economia de cerca de 10 bilhões de reais em 10 anos. Na prática, as regras vão valer ainda para policiais militares e bombeiros nos estados. De manhã, o presidente fez uma reunião com ministros no Palácio da Alvorada e disse que pretende dar indulto natalino aos presidiários. Está na lei. O pessoal doente, idoso. A Câmara dos Deputados concluiu a votação do projeto que estabelece o novo marco legal do saneamento básico. A gente volta a Brasília com a Raquel Vargas. Raquel, como é que ficou o texto? Oi, Sérgio. Olha, os deputados votaram os últimos destaques nessa terça-feira e o projeto aprovado prevê que os atuais contratos de municípios com estatais de saneamento, que geralmente são estaduais, podem ser renovados por até 30 anos. O projeto também libera a privatização de serviços de fornecimento de água e saneamento básico. O novo marco prevê que nos próximos 14 anos, 99% da população tem acesso à água potável e 90% tenha tratamento e coleta de esgoto. Só para a gente ter uma noção, atualmente apenas metade dos brasileiros tem acesso à rede de esgoto. Bom, todos os destaques votados nesta terça-feira foram rejeitados e agora o texto aprovado segue para análise do Senado. Sérgio, eu volto com você. Obrigado, Raquel. Bom descanso. 26 deputados federais do PSL entraram com ação no Tribunal Superior Eleitoral para se desfiliar do partido sem perder o mandato. Se conseguirem autorização, os parlamentares seguem para o novo partido do presidente Bolsonaro, o Aliança pelo Brasil. E a equipe que cuida da criação da legenda desistiu de coletar quase 500 mil assinaturas necessárias por meio digital. Os apoiadores vão ser convidados a comparecer a cartórios para reconhecer a assinatura.
E o deputado Eduardo Bolsonaro, novo líder do PSL, disse que existe um clima de perseguição no partido. Está ocorrendo uma notória perseguição aos deputados, né? Essa guerra que a gente está vivendo não se resume a uma guerra pela liderança do PSL. Eu já fui expulso do PSL de São Paulo, todos os deputados que assinaram a minha lista já sofreram algum tipo de represália, mudança dentro de comissões, saindo de comissões sem justificativa qualquer, perdendo pessoas que eles indicaram para cargos dentro do PSL. Então, na verdade, o que está ocorrendo é uma caça às bruxas. Eles, como não têm a maioria, recorrem a vias judiciais para tentar a todo momento pegar a liderança do PSL dentro da Câmara. E esse grupo de parlamentares, que não é mais bem-vindo dentro do PSL, de Bivar, de Joyce e de companhia, a gente está apenas querendo a saída do partido sem que percamos os nossos mandatos com base na lei da fidelidade partidária. Hora do comentário de Augusto Nunes. Augusto, boa noite. Boa noite, Sérgio. Hoje, com o levantamento sobre pedidos de indenização por supostas perseguições na ditadura militar. Exatamente, Sérgio. Um governo deve ser avaliado tanto pelo que fez acontecer, quanto pelo que impediu que acontecesse. Neste ano, por exemplo, aconteceu a reforma da Previdência e deixaram de acontecer casos de corrupção praticados com a participação ou a concordância do Palácio do Planalto. Nesta segunda categoria, deve ser incluído o balanço divulgado pela Comissão de Anistia. Desde janeiro, foram indeferidos, recusados, 85% dos pedidos de indenização apresentados por pessoas que se dizem perseguidas pelo regime militar. Em números absolutos, 2.717 pedidos foram rejeitados. Foram aceitos 388 candidatos aos benefícios do que ficou conhecido como Bolsa Ditadura. Além de indenizações de bom tamanho, os bolsistas recebem mesadas que garantem uma velhice sem preocupações. Durante os governos Lula e Dilma, bastava declarar-se ex-perseguido e conseguir um bom advogado para ingressar no Bolsa Ditadura. Resultado, só em indenizações já foram consumidos mais de 10 bilhões de reais. Com a adoção de critérios mais rigorosos, a farra do Bolsa Ditadura acabou e acabou em boa hora. Esperam na fila quase 75 mil supostos perseguidos. Números desse porte inspiraram a grande frase de Milor Fernandes sobre o comportamento de quem perdeu a luta contra o regime militar. Aspas, eu pensei que fosse ideologia, era investimento. Fecha aspas. Augusto Nunes, boa noite. Boa noite, Sérgio. Até amanhã. O governo japonês anunciou que vai endurecer a legislação sobre as gigantes de tecnologia no país, como Google, Apple, Facebook e Amazon. Vamos até Tóquio falar com a Cíntia Godoy. Cíntia, bem-vinda de volta das férias. Boa tarde para você. Qual o objetivo da medida? Oi, Sérgio, boa noite para vocês. Bom, a ideia é fiscalizar irregularidades internas das companhias. Para isso, o governo vai exigir relatórios constantes. Os japoneses suspeitam que as gigantes de tecnologia abusem do poder que têm na relação com empresas menores. As autoridades querem evitar o monopólio e estimular a concorrência. A nova lei também combate a propagação de notícias falsas e defende a proteção de dados pessoais dos usuários. O Facebook reclamou da legislação japonesa, que estaria ainda mais rigorosa do que a de países europeus. A proposta deve ser aprovada no parlamento japonês já no ano que vem. Essa edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil, às 8h45 da manhã. E fique agora com imagens de assuntos que marcaram esta terça-feira. Boa noite. Não tenho pretensões eleitorais e nem tenho um perfil político partidário.